Olá, meus amigos, muitíssimo obrigado, porque de todos os nossos vídeos já passamos de 14 mil visualizações, juntando todos. E eu agradeço vocês do fundo do coração, que têm nos ajudado assistindo e inscrito no canal. Estamos quase chegando a 800 inscritos. Muitíssimo obrigado. Meus amados, uma pergunta que me fazem muito e eu vejo muitas pessoas fazer é julgar mortes e doença nas costas e na conta de Deus. Então esse vídeo, o título dele é Por que nós adoecemos? Nós vamos falar por que nós adoecemos. Meus queridos, existe 3 leis básicas que provocam as doenças. Quando você quebra a lei da natureza, é a lei que mais provoca doenças no mundo. Quando você quebra a lei dos homens, também você contrai doenças. E quando você quebra a lei de Deus, também. Porém, quantas pessoas estão doentes e falam que aquilo Deus é culpado? E milhões das vezes Deus não tem nada a ver com isso. Vamos começar. Meus amados, a peste negra que devastou com a Europa no século XIII e no mundo, ela começou na China. Porém, no século XIII não foi os chineses que criou a peste negra, não foi. O que ocorreu é que começou na China. E quando os barcos, navios chegavam na China para comprar seda e comprar os produtos chineses, os barcos, os navios ficavam no porto mais de 3 meses. Então os ratos contaminados na China entravam naqueles navios. Aqueles navios iam mais, prioridade era a Europa. E quando aqueles navios chegavam na Europa no século XIII, aqueles ratos desciam para a cidade e foi contaminando milhões de pessoas e foi morrendo milhares e milhares de pessoas até chegar a mais de 50 milhões por mais de 50 anos. Ou seja, a peste negra, ela veio da China, mas ela não foi criada pelos chineses. Agora, de 2006 para cá, a China tem criado doenças. Ela criou em 2006 a gripe suína, para baixar as commodities do mundo e comprar. Em 2010 ela criou a gripe suína, por mesmo motivo. Em 2013 ela criou HN1 e agora ela criou o coronavírus. E o interessante é que ela criou o coronavírus agora, mas outubro do ano passado já tem documento e contrato assinado com o bandido do Dória para fazer a vacina chamada Coronavac. Ou seja, antes da China lançar a doença no mundo, o Dória e a China já tinham um contrato para fazer a vacina. Isso aí é o quê? É uma doença lançada no mundo pelos homens. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu tenho visto na rede social pessoas falar, Deus está castigando o mundo. Você viu essa doença? Não é Deus. Não é Deus. Essa doença veio dos homens. Os homens criaram a doença para lucrar. Hoje nós temos políticos, governadores, prefeitos ficando bilionários por causa dessa doença. Estão deixando pessoas morrer porque não dá cloroquina. Gente, por que nós adoecemos? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a lei da natureza. Amados, quando nós quebramos a lei da natureza, é a lei que mais provoca doença. Exemplo. Na época do frio, nos meses de frio, todo mundo tinha que dormir de meia e de camisa. Aí as pessoas não dormem de meia e tem pessoas que arriscam dormir sem camisa no frio. Aí a pessoa contrai uma pneumonia e uma doença no pulmão. A pessoa pode morrer e algumas até viver, mas a pessoa quebrou uma lei da natureza. No frio você tem que dormir bem agasalhado. Aí a pessoa
não coloca uma meia para dormir no fio, contrai doença. Deus não tem nada a ver com isso. Você quebrou uma lei da natureza. Outra lei, agora, que as pessoas quebram. Quantas mães jovens, algumas mães até adultas, que com criancinha aqui no colo tá fumando. Meu Deus! Gente, como é que você pode fumar perto de uma criancinha? O pulmão daquela criancinha não está pronto para filtrar o oxigênio e filtrar a nicotina do cigarro. Aquela criança está sendo super prejudicada e quando ela crescer, ela vai ter doença pulmonar. Aí, de repente, aquela criança está com doença pulmonar, tem gente que fala assim, foi Deus que quis. Não foi Deus. Foi a mãe dele que quis, que fumou perto. Quantas mães tomam remédio para abortar? O aborto não acontece e aquela criança nasce com problemas físicos. Por quê? Porque tomou remédio para abortar. Aí você vira e fala para mim, mas eu conheço a mulher que o filho dela é totalmente doente e ela não tomou remédio para abortar. Será que ela não tomou um tombo quando ela estava grávida? Será que ela não participou de algum produto químico, como uma tinta muito forte, quando estava pintando alguma casa e ela estava grávida lá, respirando aquela tinta forte? Meus amados, há 20 anos atrás, eu tinha um grande amigo chamado Flávio, mas todo mundo chamava ele de Flavinho, há 20 anos atrás. E esse Flavinho, ele deu meningite. E depois que eu estava internado, uns 7 dias internado, o cunhado dele, que chama, eu não vou falar o nome, o cunhado dele me ligou e falou, "Sô Boni, você pode vir aqui dormir com o Flavinho para mim hoje? Porque já tem 7 dias que eu estou aqui, ninguém tem coragem de dormir com ele, ninguém tem coragem de ficar aqui com ele, porque é no isolamento. E eu estou muito cansado." Eu falei, pode deixar que eu vou. Eu passo a noite com ele aí, amanhã eu vou trabalhar. E fui, e passei a noite com aquele jovem, no isolamento, porque meningite, você tem que ficar isolado, porque meningite é uma doença que é transmissível, ela passa. Mas como é que passa? A meningite, ela sai andando pelo vento e encosta na pessoa. Se a pessoa tiver com imunidade baixa, ela aplica, vem forte na pessoa. Se a pessoa tiver imunidade forte, ela passa e vai embora. E eu passei a noite ali, com muita honra com esse meu amigo, e no outro dia, o cunhado dele me substituiu e passou uns 5 dias, o médico deu alta para ele. Mas deu um alerta para ele. Falou assim, Flávio, nós conseguimos reduzir essa meningite sua bastante com a medicação, nós conseguimos enfraquecê-la, porém, está na sua ficha aqui que você é pintor. Nunca mais você pode pintar. Combinado? Combinado. Aí o médico disse para ele. É isso que chama quebrar a lei dos homens. Presta atenção. Quebrar a lei dos homens. E esse meu amigo, então, como pintor, que o pai dele era pintor, ele começou a fazer outras atividades. Todo dia ele ia na minha loja. Eu tinha uma loja e todo dia nós conversávamos. Todo dia, depois de 5 horas, ele chegava lá, porque nós éramos muito amigos. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. E a esposa dele estava grávida, para ganhar menino. E ele começou, e falou comigo, "Sô Boni, eu vou ter que vender uns negócios aí, porque eu não posso mais pintar, não." O médico falou que eu não posso mais pintar. Aí eu apoiei, certíssimo. Começa a vender alguma coisa e vamos partir para outro serviço, porque pintar, realmente, você não pode. Mas quando foi passando o tempo, as coisas foram apertando, ele foi vendendo fiado e não recebia. Boni, não estou conseguindo receber. E todo dia o meu pai fica arrumando um barraco a me pintar, um apartamento a me pintar. Foi falar, não pode pintar. O médico falou que você não pode mexer com pintura. Realmente eu não posso. E nisso aconteceu que a esposa dele ganhou um filhinho, que hoje deve estar com 19 anos, 20 anos. E a esposa dele ganhou um nenenzinho, foi na sexta-feira. Aí ele foi lá na minha loja e falou, Boni, nessa época eu mexia com loja. Eu sou comerciante há mais de 40 anos. Aí ele falou assim, Boni, minha esposa ganhou o menino, você pode ir lá buscar ela amanhã para mim, levar lá em casa? Eu falei, posso?
Aí eu peguei o carro, fui lá na maternidade, peguei a Leila, o nenenzinho e o Flavinho e levei para casa. Gente, esse meu amigo, esse pai, ele só ficou com o seu filho durante 3 dias só e morreu na segunda-feira. Sabe por quê? Sem me contar nada, caladinho, o pai dele tinha arrumado um apartamento para ele pintar e tinha uma semana que ele estava pintando e não me comunicou, porque sabe que eu seria contra. Ele me conhece, sabe que eu seria contra. E ele pintou um apartamento todinho para levar o pão de cada dia para sua casa, porque ele era um homem casado. Meus amados, quando foi na segunda-feira, de madrugada, eu recebi a notícia. A Leila me ligou e falou: Boni, seu amigo Flávio faleceu, está com o Senhor Jesus. Meus amados, por que ele morreu? Ele quebrou uma lei dos homens. O médico falou com ele que ele não poderia. Isso é quebrar a lei dos homens. Então, existe também quando você quebra uma doença porque você quebra a lei de Deus. No povo de Israel, houve algumas doenças e algumas pestes que Deus lançou por causa da desobediência do povo. Mas, fora lá, eu não tenho visto doenças que foi Deus que lançou. Então as pessoas estão doentes é porque quebraram a lei da natureza. As pessoas estão adoecendo porque estão quebrando a lei dos homens. E essas doenças que estão por aí, Deus não tem nada a ver com isso. Muitas doenças são o próprio homem que procura. Os homens procuram. Agora, o triste é uma criancinha estar doente e aquela criancinha não procurou, mas foi sua mãe que procurou. Foi o seu pai que procurou. O seu pai fumou droga perto de uma criancinha. A sua mãe fuma cigarro perto de uma criancinha. E traz doença no pulmão daquela criancinha. Não foi Deus, foi os pais. Aquela criancinha, ela é inocente. Ela não tem culpa de estar doente. Mas Deus também não tem nada a ver com isso. Então por que nós adoecemos? Porque quebramos 3 leis básicas. Primeiro é a lei da natureza. Segundo é a lei dos homens. E terceiro é a lei de Deus. Mas é muito difícil Deus mandar uma peste. É muito difícil. Deus não tem feito isso. Deus tem mandado bênçãos. Deus tem curado as pessoas. Deus tem socorrido as pessoas. Não mandado peste. Deus tem nos salvado. Amém? Muito obrigado.